Pessoal, sejam bem-vindos ao módulo de História Pública e Cultura Negra, que eu vou estar trabalhando com vocês, né, nesse curso de História Pública e Educação Antirracista, né? Eu sou Silvia Brigger, sou graduada, mestra e doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, tenho pós-doutorado pela Universidade Federal Fluminense e pela Unirio, sou professora em São João del Rei desde 1997, entrei na universidade quando ela ainda era a FUNREI, né? Fui uma das fundadoras do curso de graduação em História e do programa de pós-graduação em História, do nosso mestrado em História da UFSJ. Trabalho dentro de um campo, né, ligado à história da escravidão, à história da família no período escravista brasileiro, à história da cultura, né, pensada de uma perspectiva social, uma história social da cultura negra, da cultura popular, da música, né? E com isso saí também desses marcos aí do século XVIII e XIX, tenho trabalhado mais para a história do tempo presente, né? Coordeno há uns 20 anos o programa de extensão Memorial Clara Nunes, que é responsável pelo cuidado do acervo da cantora Clara Nunes e do espaço do memorial, da montagem de exposições, de organização de oficinas pedagógicas, né? Então, sempre trabalhando aí nessa dimensão do conhecimento histórico, do diálogo com públicos mais amplos, com públicos escolares, né? Então, também na dimensão do ensino. Mais recentemente tenho trabalhado com as disciplinas de estágio supervisionado no curso de História da UFSJ. Então, esse é um pouco a minha trajetória e que me leva, né? Acabei me aproximando do trabalho de pesquisas com a metodologia da história oral, né? E a partir da história oral também do seu diálogo com a história pública, né? E a partir dos imbricamentos, né? Dos diálogos entre esses diferentes campos da minha formação, que eu proponho então esse módulo, né, de História Pública e Cultura Negra para vocês, né? O curso, o módulo, né, está organizado com uma primeira unidade, no qual a gente apresenta um pouco mais uma discussão conceitual, né? Por que privilegiar a noção de cultura negra e não mais a de cultura popular? Ou quais são as implicações de se escolher um ou outro termo, né? E aí pensando também as relações desses termos com a dimensão da história pública, né? E uma dimensão sempre social e política do entendimento da cultura, né? Eu acho que é um ponto que me é muito caro, né? É que a gente não pode discutir cultura apenas a partir das manifestações culturais, sem pensar os sujeitos que produzem essa cultura. Eu acho que isso vai ficar muito claro no curso que eu montei, que estou propondo aí para vocês, né? Então, assim, as implicações políticas também das lutas, a cultura não como um campo de criação de harmonia, né, mas como um campo de lutas, de enfrentamentos, né, e de diálogos, de trocas, né, mas trocas sempre políticas e sempre na dimensão de lutas e com construções culturais, né? Bom, então essa é uma primeira unidade que eu faço a discussão sobre o termo de cultura negra e a sua relação com a noção de cultura popular e as implicações no campo da história pública, tá? E aí depois eu elegi, né, gente, o campo da cultura negra. Eu poderia falar de inúmeras temáticas, inúmeros aspectos, né, que seria, não caberia na dimensão do módulo, né, que a gente propõe aqui. Então eu escolhi trabalhar no campo das festas negras, né, com os chamados reinados congados ou congadas mineiras, né,
que é uma marca muito forte na cultura de Minas Gerais, né, onde o curso se localiza, né, e que tem uma riqueza cultural gigantesca em termos das manifestações e dos sujeitos que produzem essas manifestações, essas dimensões de fé, de religiosidade, né? Mas também de dimensão de conhecimento histórico produzido na própria festa, né? E para além da própria festa. É um campo no qual a gente tem inúmeras teses e dissertações e livros produzidos, né? Inclusive por sujeitos reinadeiros, né? Detentores desse conhecimento, que tem enriquecido enormemente o campo do conhecimento historiográfico, né? E é um pouco isso que eu trago na segunda unidade desse módulo, né? Na terceira unidade, eu puxo mais a discussão para o campo da música negra, tomando o que talvez seja o seu gênero mais icônico, né? O samba, como mote para discussão, né? E aí procurando discutir, né, o samba como símbolo de uma identidade nacional ou como uma música negra, uma identidade negra, as implicações também desses embates, né, ou dessas escolhas identitárias em relação a como pensar esse gênero musical, que é mais do que um gênero musical, né, é quase que um modo de vida. Os sambistas, eles costumam dizer isso, né? O samba é mais do que uma música, é mais do que uma dança, ele é um modo de vida, é um modo de existência, tá? E é um pouco essa dimensão que eu trago, e trago também uma discussão sobre os sambas enredo, as escolas de samba, né? E a sua interseção com o conhecimento histórico, né? A produção de sambas e de enredos em diálogo com a produção historiográfica, né? E como a produção historiográfica pensa as escolas de samba e os sambas enredo também, tá? E na conclusão eu tento sugerir que vocês pensem que tipo de contribuição o estudo e a abordagem da cultura negra nas escolas pode contribuir para o enfrentamento ao racismo na nossa sociedade, tá? Eu acho que talvez esse seja o ponto mais importante, né? A construção do módulo, ela leva a uma culminância nessa conclusão, né, da gente pensar o nosso papel político também enquanto educadores, né, e formadores, né, na nossa sociedade, e a nossa atuação no combate ao racismo, à intolerância religiosa, à intolerância cultural, né, na sociedade brasileira. Eu espero que vocês aproveitem o curso, participem das atividades que estão propostas, tá? E que a gente possa dialogar aí através desse módulo dedicado à história pública e à cultura negra. Obrigada.